Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Como é a perfeição divina? Você já parou para pensar sobre isso? Geralmente nós pensamos na natureza perfeita de Deus como aquilo que exclui. Sabe como é, né? Deus é perfeito, você não, portanto você precisa ficar longe de Deus. Ele está fora da nossa realidade suja e profana, ele não se mistura com aquilo que é natural para nós. Quando nós pensamos assim, isso só mostra que realmente a gente não gosta muito de Deus, né? Digo, a gente odeia a ideia de uma pessoa perfeita, é ou não é? Porque a pessoa que imaginamos, quando a gente tem essa concepção de perfeito, é alguém que não consegue tolerar a imperfeição. E como nós somos imperfeitos, a gente precisa ficar longe, a gente precisa manter distância. A perfeição, para nossa maneira de pensar, é na verdade muito pouco atraente. Ela é austera, ela é distante, ela é fria. Tudo está no seu devido lugar, só que não existe espaço para confusão, para o quebrado, para aquilo que precisa ser consertado. Não há espaço, em outras palavras, para nós, para mim e para você. Agora, nessa visão, a perfeição é inimiga daquilo que é quebrado e defeituoso, daquilo que é pecaminoso. A perfeição de Deus, a gente pensa, é para nos excluir dele. Só que escute como é que Jesus ensina sobre a perfeição de Deus. Ele começa falando das nossas vidas, mas acaba falando de Deus. Então, observa aqui a conexão lógica que a gente já observa no livro de Mateus, capítulo 5, versos 43 e 48. Vocês ouviram aquilo que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está lá nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e sobre bons, e faz vir chuva sobre aqueles que são justos e também sobre os injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, qual é a recompensa que vocês vão ter? Qualquer publicano também faz o mesmo, é ou não é? E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também fazem a mesma coisa. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Você notou o que é que torna o nosso Pai Celestial perfeito? A palavra portanto, aqui no versículo 48, é talvez a palavra mais importante de todo o verso. Todo o comportamento dos versículos 43 a 47 tem justamente o objetivo de ser o nosso equivalente humano à perfeição de Deus. E o que é que os versículos 43 a 47 descrevem? Amor pelos inimigos, bênção para os malditos, caridade para com os detratores, oração pelos perseguidores. Se fizermos essas coisas, o texto diz, nós somos considerados filhos do nosso Pai. Porque a questão é a seguinte: no que consiste a perfeição de Deus? E a resposta consiste no seu amor pelos inimigos. Veja como Lucas registra esse mesmo verso. Ele escreve: sejam, portanto, misericordiosos, como o vosso Pai do céu também é misericordioso. A perfeição de Deus, segundo Lucas, é exatamente a sua misericórdia. A perfeição divina não é algo exclusivo, é inclusivo. Jesus revela a natureza da perfeição de Deus aqui. É ter piedade dos pecadores sujos, é abençoar os malditos, é fazer o bem aos detratores e orar por aqueles que nos perseguem. Em resumo, a perfeição de Deus é o seu amor pelos inimigos. E se alguma vez nós duvidarmos disso, tudo que a gente precisa fazer é olhar para a cruz, onde a majestade divina brilha com toda a força. Ali nós vemos braços estendidos para um povo desobediente, para um povo obstinado. A glória de Deus é a sua graça. A perfeição de Deus é o seu amor pelos seus inimigos. E quando conseguimos colocar isso dentro das nossas cabeças duras, então finalmente a gente vai começar a ser perfeitos, como o nosso Deus perfeito é misericordioso.